Queridos, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo já, em Mateus 13. Mateus 13, 51. Então perguntou Jesus: vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam eles. Ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Queridos, quando a gente olha para esse capítulo de Mateus, ele é o que a gente chama na teologia do capítulo das parábolas do reino. Então Jesus vai apresentar aqui 6 parábolas que Jesus usa para tentar explicar o que era o reino de Deus. Então ele fala de características do reino que não eram conhecidas ainda no Antigo Testamento. No versículo 11, Jesus vai dizer para os discípulos: a vocês é dado conhecer os segredos do reino de Deus. Então o objetivo desse capítulo aqui era revelar o reino de Deus ou o reino dos céus. Então Jesus está apresentando ali vários aspectos, como eu te falei, que era uma novidade em relação ao Antigo Testamento. Se a gente fosse assim resumir, Jesus está falando em uma das parábolas sobre o reino de Deus, que começa pequeno como um grão de mostarda, mas vai crescendo. Ele usa o fermento para falar de um crescimento que é silencioso, mas que é constante, forte. Ele fala de esse reino de Deus que temporariamente vai conviver com o mal. Então ele vai falar ali do joio que cresce no meio do trigo. Ele fala que esse reino tem um valor incomparável. Ele vai usar a figura de um tesouro, da pérola. Ele vai construindo isso, e aí chega um momento que ele fala que em algum momento vai haver uma separação. Ele usa uma figura de uma rede, onde você separa os tipos de peixe. E ele termina com a última parábola, dizendo que nem todos recebem as palavras da mesma forma. Então ele diz: olha, a diferença, às vezes, para aquele que dá fruto e o que não dá, não é a semente. A semente foi a mesma lançada, mas a diferença foi o coração que recebeu. E quando chega aqui no versículo 52, em um primeiro momento, parece que esse texto assim é meio desconectado do resto. Então Jesus está trazendo essas parábolas, e aí de repente ele diz: por isso, um mestre da lei instruído quanto ao reino de Deus é como dono de uma casa que tira dos seus tesouros coisas velhas e coisas novas. Gente, fica meio difícil de entender, né? Você fala: cara, o que Jesus está querendo dizer com isso aqui? Mas quando a gente começa a voltar e olhar com um pouco mais de atenção, a gente vai perceber que Jesus, nesses 2 últimos versículos, ele está amarrando tudo que ele construiu no capítulo 13. Então Jesus está ali revelando sobre o reino de Deus, falando sobre características do reino, e aí no versículo 51 ele vai fazer uma pergunta que define o próximo versículo. Ele pergunta para os discípulos: vocês entenderam tudo isso? E aí eles dizem: entendemos. E aí Jesus diz: então todo mestre da lei instruído no reino de Deus é como... E aqui a gente precisa entender uma coisa importante. Quando você vai para a palavra original aqui, eu não sei qual é a sua versão, mas algumas versões vão dizer um escriba, Na verdade, a palavra original aqui é a palavra usada para falar do escriba, mas a NVI, por exemplo, que eu estou usando aqui, traduz como mestres da lei, mas a figura é a mesma. Então, quando você olha para os evangelhos, você vai ver que Jesus bateu muito nesses caras. Então eu sempre quando eu vejo na internet alguém dizendo, falando assim: Jesus nunca exporia alguém, Jesus nunca usaria palavras duras com ninguém. Aí você vê Jesus falando com os mestres da lei: hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado. Sepulcro caiado para mim é pior. Quando ele fala de sepulcro caiado, era o túmulo que era pintado de cal por fora, e então ele ficava bonitinho, limpinho, mas o que Jesus está dizendo é: vocês são como esse sepulcro caiado. Por fora vocês estão limpinhos, arrumadinhos, mas se a gente olhar dentro, o que tem é carne podre, bicho, cheiro de morte. Ele está dizendo: vocês, o interior de vocês é assim.
Então, essa figura do mestre da lei e do escriba, ela ficou como uma referência do que é ser um hipócrita, né? Um cara que peneira o mosquito e engole o camelo. Então, a gente poderia pegar várias coisas aqui que Jesus fala, né? De pessoas que eram orgulhosas, presunçosas, tinham o coração endurecido, mas aqui, o que Jesus começa a fazer é ressignificar essa figura do mestre da lei. Então o que Jesus está dizendo mas a partir de agora vai ter um novo tipo de mestre da lei. Que é o quê? Que é o mestre da lei que é instruído no reino de Deus. Então Jesus está mostrando que ele está criando ou mostrando um novo tipo de mestre que aprendeu os segredos do reino de Deus e, ao mesmo tempo, ele não deixou para trás aquilo que ele havia aprendido sobre as Escrituras. Então, quando Jesus usa essa figura, ele fala, olha, é como o dono de uma casa que pega os seus tesouros e desses tesouros ele tira coisas velhas e coisas novas. Jesus está falando aqui de um lugar de maturidade, que não é alguém que recebeu uma coisa nova e descartou tudo que era antigo e que era bom. Né? Então você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando, quando ele fala da formação dele, como ele era um fariseu, como ele foi educado aos pés de Gamaliel, e aí ele fala assim, olha, eu considerei todas essas coisas como esterco. Mas fica claro que ele não está jogando tudo isso fora, porque ele vai usar justamente as Escrituras o tempo todo. Ele vai usar o tempo todo o conhecimento que ele tinha da lei. O que ele quer dizer é o seguinte, olha, isso aqui, sem a revelação do Espírito Santo, é esterco. Agora, quando eu recebo a revelação de Jesus, eu não jogo fora aquilo. O que eu faço é ressignificar isso diante de uma nova revelação. Né? Então, Jesus está falando dessa pessoa que guarda tanto as coisas antigas quanto as coisas novas. E ele vê as duas coisas como um tesouro. E fica claro que a expectativa de Jesus é que esses homens se tornassem essas pessoas. Né? Então, Jesus não está só aqui, como eu falei, ele está trazendo 6 parábolas revelando o reino, mas nesse último versículo ele não está revelando o reino. Ele está revelando como as pessoas desse reino se moveriam nele e manifestariam esse reino. E eu gostaria de usar, querido, esse equilíbrio que Jesus usa aqui, para falar de um mal que cada vez me assusta mais de como ele está presente e forte na nossa sociedade contemporânea, no pensamento pós-moderno, que é uma coisa chamada polarização. Então eu não estou falando de política aqui, né? Mas quando você faz uma leitura da sociedade, do pensamento pós-moderno, você vai perceber que essa geração, ela desenvolveu uma habilidade muito curiosa, que é transformar qualquer coisa em 2 times diferentes. Então você não tem meio termo para nada. É claro que existe uma diferença entre coisas santas e coisas profanas, a gente vai falar sobre isso, mas quando você trata de qualquer coisa quase, o pensamento pós-moderno é criar 2 lados, criar 2 campos, criar 2 bandeiras, né? E uma vez que esses 2 lados são definidos, você precisa escolher um deles, e a ideia de ficar em um meio termo parece assim, na melhor das hipóteses, uma atitude de ingenuidade. Você está sendo bobo, você não sabe do que você está falando. Né? Então, esse pensamento que acaba fazendo, né, uma dicotomia e divide tudo, ele entra na nossa vida de uma forma que a gente nem percebe. Né? Então, o que acontece? Quando você discorda de alguém em um ponto, de uma pessoa, você acaba rejeitando todos os outros pontos que essa pessoa tem.
Então você olha uma tradição religiosa que falhou em alguma coisa, aí você não rejeita aquela tradição, você acaba rejeitando tudo que a tradição fica suspeita, né? Então você vê que alguma estrutura acabou usando de alguém, abusando de alguém. Qual é a consequência? Eu vou passar a ver toda a estrutura como abusiva ou com grande potencial abusivo. É uma coisa que eu falo muito com o pessoal da igreja aqui, que é uma coisa que acontece, gente. Um irmão em Deus, que conhece as Escrituras, genuíno, esse cara pode estar equivocado em um aspecto específico da doutrina. Isso não significa que todas as outras coisas que esse cara vai falar, você tem que jogar fora. Mas a tendência dessa geração é isso. E isso é perigoso, porque da mesma forma que ela rejeita uma coisa, ela pega o bolo inteiro e fala, esse cara aqui eu não posso ouvir mais, ela faz o outro lado que é pior. Quando ela gosta de alguém, ela acaba engolindo tudo com farinha. Então, para mim, dos maiores exemplos disso, é um cara chamado Caio Fábio, né? Eu nunca cheguei a... Eu não curtia ele por algumas coisas já. Antes dele ter caído em adultério, a história dele é bem ruim. Mas o Caio Fábio era era provavelmente o pastor mais conhecido na nação e era o maior exemplo como pregador, como mestre das Escrituras, né? Um cara presbiteriano extremamente profundo. E qual é a história desse cara? Ele teve um envolvimento sexual com a secretária dele e ele acabou indo embora com a secretária. Então isso já é terrível, a destruição da família. Você olha para a família dele, você vê o reflexo de tudo isso que aconteceu. Mas o pior é que esse cara entrou num lugar de, em vez de se arrepender, pedir perdão, reconhecer, fazer o caminho de volta, consertar, ele passou a bater na igreja e bateu o pé dizendo que ele estava certo. Então, agora eu lembro que pouco tempo depois que o Caio Fábio caiu e todo esse escândalo aconteceu, alguém me mandou, se eu não me engano, foi um e-mail. Imagina, o Caio Fábio já tinha caído. Já tinha adulterado, já estava perdido, e uma mãe mandou um e-mail para ele. E a história dessa mãe era a seguinte, eu lembro que era uma senhora japonesa, e ela contou a seguinte história para o Caio Fábio. Ela falou, olha, eu tinha uma filha de 20 e poucos anos. Essa menina estava no último ano de direito. Uma menina super inteligente. Eu não lembro os detalhes, mas eu acho que já tinha um emprego bacana, que tinha ganho bolsa para estudar, assim, extremamente promissora. E quando ela estava no último ano de faculdade, ela sofreu um sequestro. Então os bandidos abordaram ela, jogaram ela dentro do carro dela, foram para o meio de uma mata, estupraram essa menina e mataram. E aí essa mãe perguntava assim, eu quero que você me diga aonde está Deus em tudo isso. E, gente, eu lembro que eu me coloquei nessa situação primeiro, na época eu não era nem pastor, nada, mas eu pensei, cara, o que eu falaria para uma mãe dessa? E a resposta do Caio Fábio, irmão, foi tão profunda, foi assim tão, poderosa nas Escrituras, que eu olhei e eu falei assim, gente, eu nunca ia conseguir construir biblicamente a resposta que esse cara trouxe para essa mãe. Só que no decorrer desse e-mail, ele começava a criticar a hipocrisia da igreja. E aí ele falava de como a igreja é hipócrita, como a igreja não se importa com as pessoas, como as estruturas acabam sendo extremamente luxuosas, mas são incapazes, às vezes, de ajudar uma família que está passando por uma necessidade. Irmão, ele está falando só verdade. E ele está falando de verdades de um jeito que talvez poucas pessoas conseguissem expressar. Só que aí chega um momento que ele fala assim, a igreja é tão hipócrita que ela prefere ver seu pastor infeliz e casado do que feliz em um casamento novo. Então, irmão, isso é a fórmula do sofisma. Porque eu brinco às vezes com o pessoal, eu falo, cara, nem herege você não encontra como antes, né? Porque antes você tinha uns hereges
cheio de Bíblia ainda, né? Então, nessa geração, a gente tinha o Caio Fábio, hoje a gente tem o Vitor Azevedo. Não dá, né, gente? Então, assim, é um cara extremamente profundo, só que ele põe um sofisma no meio. E qual é o risco dessa ideia de polarização? É que quando eu admiro alguém, eu acabo engolindo tudo com farinha. Então eu vejo que um dos maiores problemas dessa geração é não aguentar, sustentar o peso de segurar duas coisas ao mesmo tempo. Você tem que sempre escolher uma coisa ou outra. E qual é o outro problema? Você acaba escolhendo muito rápido. Por quê? Porque o extremo, irmão, ele é simples. Ele é bem mais fácil de lidar com ele do que ter equilíbrio. Né? Então, eu sei que em várias mensagens eu citei isso, né? Eu quero deixar claro. Inclusive, eu fiz um documento esses dias falando sobre isso. Então, né, a nossa posição sobre o calvinismo ou o arminianismo é que a gente não é nenhum dos dois. E eu acho que é um bom exemplo aqui. Alguém já me disse assim, então é ridículo o que você está fazendo, porque você está negando a tradição cristã. Eu falei, meu amigo, calma aí. A tradição cristã tem 2000 anos, essa discussão tem 500 anos, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você deveria estudar melhor a tradição cristã, porque quando surgiu essa discussão de calvinismo e arminianismo, já existia a igreja anglicana, que era a igreja inglesa, e eles se identificavam nem como um e nem como outro. Logo depois deles veio os batistas, que também se declaram nenhum ou nem outro. Então eu estou na tradição cristã do mesmo jeito. Mas eu vejo que uma coisa que acontece muito fácil às vezes, irmão, não tem problema nenhum, né? Eu vou até deixar claro. A gente tem problema que alguém se identifique mais com o calvinismo e seja um líder aqui da igreja? Não tem, irmão. Né? Para mim, o problema é como você vai manifestar isso. Né? Então, quando eu falo isso, eu não estou aqui para convencer ninguém a escolher um lado e nem outro. Até porque eu vou te dizer que, para mim, na minha opinião, não é uma das coisas que mais me chama a atenção. Já estudei isso porque eu preciso saber, mas eu acho bem xarope, para falar a verdade. Né? E, na verdade, quando você fala de doutrina da salvação, é um pequeno aspecto. Mas o que eu vejo é que os jovens têm uma tendência de abraçar isso e abraçar um extremo. Então, a gente está falando de dois lados aqui, dois times. Cara, isso é o pensamento pós-moderno. E aí, quando eu escolho um lado, eu começo a tratar o outro lado como se fosse mais burro, como se conhecesse menos a Bíblia, como se fosse alguém que eu posso desprezar. É o puro reflexo disso aqui. Agora, por que o extremo é mais fácil? Porque o extremo, ele dispensa uma longa conversa para você tentar entender exatamente qual que é a tensão entre as duas coisas. Né? Você escolher um extremo, ele dispensa o esforço do que é você tentar sustentar duas coisas ao mesmo tempo, que é o lugar onde eu me coloco. Tem coisas que eu concordo com um lado, tem coisas que eu concordo com o outro. Né? Então eu vejo que o que está em falta nesse pensamento pós-moderno não é a falta de informação, não é a falta de inteligência, apesar que tem uns que já eram premiados. Né? Como diz o Douglas Gonçalves, é assim, meio desprovido de habilidade cognitiva, né? Mas o que está faltando não é informação e inteligência, o que está faltando é uma coisa chamada maturidade. Então, para mim, fica muito fácil perceber que a imaturidade, ela tende sempre a pensar em dois lados, dois extremos. Mas a maturidade aprende a viver essa tensão. Então, é justamente aqui, é por isso que Jesus está falando aqui de um escriba novo. Um cara que foi tocado pelo reino, que encontrou uma verdade, uma revelação, mas conseguiu lidar com tudo que ele tinha antes. Então ele não joga uma coisa fora e escolhe outra, mas ele junta essas coisas e tem, na verdade, uma coisa nova. Né? Não é alguém que recebeu o novo e desprezou o velho, mas que é alguém que aprendeu a olhar as duas coisas como um tesouro. Então esse jeito binário de pensar,
acabou invadindo a nossa vida espiritual também. É um privilégio para a gente esse contato que a gente está tendo, né, com os judeus lá em Jerusalém, principalmente o contato que a gente tem mais, que é entre judeus messiânicos, e você vê que essa forma de pensar, sempre dividindo, é uma característica muito da parte ocidental do mundo também. Porque quando você vai para a parte oriental, eles lidam muito melhor com essa tensão. Eu gosto muito da forma que o Saião fala, ele fala né, ele diz assim, o pensamento hebraico, ele traz uma coisa agridoce, que junta as duas coisas. Então, é o Deus que é 100% homem, mas é 100% Deus. É o pão da ceia, que é pão, mas é carne. É o vinho, que é vinho, mas é sangue. É o Deus único, mas que é três. Então ele fala, olha, o pensamento hebraico ele tem uma facilidade muito maior de lidar com isso. Agora, essa forma binária de pensar, que você precisa escolher os dois lados, sem a gente perceber, isso acaba entrando muito na nossa vida espiritual. E eu gostaria de ilustrar isso, e eu não vou só ilustrar, mas eu quero desenvolver a mensagem nisso, mostrando para você uma realidade bem simples de dois extremos que acontecem dentro da igreja. Né? E é muito engraçado porque são dois erros que eles parecem assim totalmente contrários, opostos um ao outro. Agora, tanto um como o outro, eles vão acabando entrando na vida cristã e eles vão destruindo exatamente esse equilíbrio que é tão necessário. Então eu quero falar primeiro do mais antigo, na minha opinião, que é uma coisa que se você é crente faz bastante tempo, você com certeza já viu isso acontecer. Né? No meio evangélico do Brasil aqui, você tem alguma vivência nisso, você vai identificar muito fácil, que é dividir a vida em dois andares. Então imagina um sobrado, e essa forma de pensar, você separa num lugar tudo que é espiritual. Então no andar de cima, você vai colocar toda atividade que é santa, toda atividade que é para Deus, toda atividade que é espiritual. Então no andar de cima você vai colocar o culto, você vai colocar o seu devocional, você vai colocar a oração, o estudo bíblico, a reunião caseira, o retiro, o trabalho no ministério. E aí tudo isso é santo, né? Tudo aquilo que é uma agenda que traz para você a sensação de que você está agradando a Deus e servindo a Deus fazendo aquilo. Aí no andar de baixo, você coloca o resto. O que é o resto? Todo o resto da vida. Então, o trabalho comum, a família, o lazer, o descanso, o futebol com os amigos, o churrasco, aleluia, o ir no cinema com o filho, todas essas coisas, elas vão entrando nessa lista de coisas normais. E a regra que rege esse pensamento binário aqui é muito simples. Né? Então, qual que é a lógica que está por trás disso? Quanto mais tempo eu consigo ficar nas coisas espirituais, mais espiritual eu sou. Quanto mais tempo eu consigo gastar nas atividades que são do Espírito, que são do céu, mais perto de Deus eu estou, mais agradando a Deus eu estou. Agora, quando eu tenho que ir para o andar de baixo, eu tenho que sofrer por ser um homem tão espiritual e ter que me envolver com coisas que são naturais e seculares. Eu só estou lá porque é preciso. Né? E qual é o resultado desse pensamento? É que você tem famílias que são destruídas por uma igreja cheia de atividades. Então, eu vejo por muitos males que a visão celular trouxe, e gente, assim, trouxe muitas coisas boas, muitas coisas ruins, né? Mas esse modelo mudou um pouco por causa da reunião nas casas. Mas eu cresci num modelo de igreja que tinha culto na igreja toda noite. Então, segunda era reunião de oração, terça era reunião de
libertação, quarta era o culto da bênção, quinta era a noite do corredor do cajado de Elias, sexta era o dia da deslibertação. Irmão, a campanha disso, todo dia o cara tem que estar na igreja. E ser espiritual era estar na igreja. Qual que era o resultado disso? Um monte de gente arrebentada. Então eu conheci gente que cresceu sem os pais em casa. Por quê? Porque o pai era incrível, o pai era, o homem de Deus, é o diácono que está toda noite na igreja porque tem culto, e o cara dá tanto para aquilo, porque ele tem compromisso com Deus, que a hora que ele chega em casa, ele já não tem mais nada para entregar para a família. Então eu tenho amigos. Tem uma história que eu lembro muito, eu já vi essa história mais de uma vez, mas é de um cara bem conhecido, eu não vou expor aqui, apesar de sentir muita vontade, Mas esse cara me falou, mano, meu pai era muito louco. Ele falou, porque a gente era tudo adolescente, e meu pai abriu uma casa para recuperar pessoas, e o que meu pai fazia? Cara, meu pai catava a gente da rua e levava tudo para dentro de casa. Ele falou, então teve tempo na minha adolescência que tinha 9 pessoas dormindo em casa, morando em casa. E quem que era? Era drogado, era ex-prostituta, era... Ele falou, cara, eu sempre dividia meu quarto com alguém que eu nem sabia quem era. Então é claro que para a igreja, esse cara é visto assim como um herói da fé. Irmão, eu reconheço que tem, assim, existe uma nobreza nisso. Mas é um cara que teve o seu crescimento, o seu desenvolvimento totalmente afetado por isso. Então, uma das coisas que eu e a Dani, quando a gente começou a pastorear os jovens, e a gente era pastor numa igreja grande, eu imagino que a gente tinha uns 600 jovens mais ou menos lá. Então, quantos filhos de pastor a gente atendeu, e a dor do coração desses meninos chorando era sempre a mesma frase. Qual era a dor? Meu pai tinha tempo para todo mundo, menos para mim. E existe um buraco no coração dessas pessoas. Agora, se você perguntar para um cara desse por que ele faz isso, ele vai dizer o quê? Que ele está servindo a Deus. Eu lembro, tem um senhorzinho da Assembleia de Deus. Gente, a minha internet só serve para eu rir. Então, assim, aí você começa a ver só porcaria que vem, Mas tem uns reels, você já deve ter visto, tem um senhorzinho magrinho, de bigodinho, assim, da Assembleia de Deus, bem velhinho já, e ele fica batendo em coisas assim, com o cara com toda a convicção do mundo, e são sempre coisas, com todo respeito à Assembleia de Deus, que eu tenho muito carinho, porque quando criança congreguei, mas ele fica batendo em coisas que são idiotas. Então ele fala assim, por que eu estou indignado? Porque eu cresci de tal jeito, e eu tenho visto pastores que chegam ao cúmulo de subir no altar de Deus de tênis. Altar é lugar de usar sapato. É muito importante isso. A igreja está sem problema, vão achar alguma coisa para se incomodar. Está tudo uma maravilha. E aí, num dos vídeos desse cara, ele conta uma história. Irmão, você sabe como que é a Assembleia, Eu gosto, eu tive uma experiência incrível na Assembleia. Lembro com muito carinho, muito amor. Então, aquele ambiente da Assembleia que o cara fala, às vezes é uma porcaria aí. Aleluia! Glória a Deus! E aí ele fala assim, porque eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar. Ele fala assim, bem pausado. No ano de 1800, a minha liderança da Assembleia de Deus me tirou de tal igreja e me mandou para uma pequena igreja no interior. Eu fui comunicar à família e a minha mulher disse, eu não vou mudar para essa cidade. Eu falei para ela, pois fique você e eu vou. Porque o serviço do Senhor está em primeiro lugar. Aleluia! Gente, que loucura do Satanás, mano.
Tipo, o cara confunde primeiro o amor a Deus com o serviço para Deus. Agora a forma de você ser fiel a Deus é honrando e amando sua família, tratando sua esposa como a parte mais frágil. Então, essa separação causa isso. Agora, se perguntar para todas essas pessoas, elas vão achar que elas estão servindo a Deus. Então, essas pessoas estão cheias da espiritualidade do andar de cima e o andar de baixo está vazio. E isso acaba produzindo uma deformação da vida espiritual, que a vida espiritual só acontece no contexto de igreja. E não existe vida espiritual na vida comum. Agora a Bíblia é tão clara sobre isso, você não precisa nem abrir para a gente não demorar. Colossenses 3,17 diz assim: tudo que vocês fizerem, seja em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus. Então ele está dizendo tudo. Não é só o que tem uma etiqueta de um carimbo de atividade espiritual, não é só o que você faz dentro do prédio da igreja, não é o que você faz só dentro da living, dentro do culto caseiro, mas é tudo. O que isso significa na prática? Significa que você pegar seu filho e levar ele no cinema, pastorear o coração do seu filho, dar um tempo de exclusividade para ele, ouvir ele, dar atenção para ele, tentar sondar o que está no coração dele, que isso é sim uma atividade espiritual. Que você exercer um trabalho onde você tem uma responsabilidade, você faz isso com excelência, mesmo quando ninguém está vendo, e isso é uma forma de exercer um ministério ao Senhor e de glorificar a Deus pelo seu testemunho. O que isso faz a gente entender que, irmão, você descansar de verdade num sábado, que pode ter uma atividade na igreja, você está arrebentado, você fala, cara, nem no culto eu vou, porque eu vou descansar. E eu não estou falando nada em relação ao sábado, né? Eu falo, não quero espiritualizar o sábado, a gente fala de Israel e tal. Irmão, eu gosto de comer feijoada no sábado, que é para já evitar a religiosidade, eu já misturo o porco e o sábado no mesmo lugar, né? Então, ontem mesmo eu comi uma feijoada, aleluia, né? Então, não é só sobre o sábado, mas sabe essa coisa de você parar e falar, cara, eu vou descansar. Você vai descansar porque você vai ler a Bíblia, fazer um devocional. Não, às vezes eu vou só descansar, cara. E eu não quero nem programar nada, é entender que isso é espiritual. Por quê? Porque descansar é uma ordem de Deus. Jesus vai dizer depois, falar, olha, vocês não foram feitos para o sábado foi feito para vocês. Por quê? Porque você precisa desse descanso. Então, quando eu respeito, eu guardo o meu corpo, eu guardo minha família nisso, eu estou obedecendo a Deus, e isso não deixa de ser uma atividade espiritual. É o ver Deus nas coisas simples. Eu vou falar para vocês, eu sei que vai ficar assim, E eu fui ainda falar essas coisas, quase chorei de manhã. Eu falei, vai ficar perigoso isso. Eu vou falar uma coisa para vocês que parece assim um pouco de característica feminina. Mas, irmão, eu tenho uma coisa que eu amo ver Deus na natureza. A gente tem um quintal relativamente grande, e eu ganhei da escola das crianças uma daquelas cadeiras que você dobra, ela fecha rapidinho, né, com tecido, se abre, ela monta. Agora que está frio não dá, né, irmão? Mas todo esse verão, eu chegava ali 5h30, eu não fazia compromisso nenhum, agenda nenhuma, mais ou menos de 5 a 6h30. E toda tarde que eu podia, isso eram quase todas as tardes, eu abria essa cadeira ali para ficar assistindo o pôr do sol. Então, às vezes, vamos ter que fazer não sei o que. Eu falei, não, é hora do meu pôr do sol aqui. Então, espera aí que agora eu vou fazer meu chimarrão. Eu vou pegar o livro que eu estou lendo, eu vou sentar, eu vou ficar contemplando o Senhor. E, cara, você vê a criação, é uma forma de você adorar a Deus. É uma contemplação, não deixa de ser uma atividade devocional. E você pode ser tocado profundamente por Deus num momento desse, como talvez eu não fui quando eu fiz o devocional de manhã.
Quantas vezes nesses momentos Deus falou profundamente comigo, curou meu coração, depois de um dia ruim, de um dia cansativo, e eu parei, eu contemplei o Senhor numa coisa da natureza, e o Senhor ministrou ao meu coração. Né? O Diego lembrou de manhã do Gregório McNutt, falecido Gregório McNutt. E aí eu lembrei, ele era muito tocado com os animais, ele falava, né? Ele sempre tinha alguma história de algum animal, né? Então, ele tinha uma história, gente, que eu rolava de dar risada, acho que ele ficou 1 ano contando isso em todo lugar que ele pregava. Que ele morou numa chácara no Rio Grande do Sul, lá em Igrejinha, perto de Gramado, e aí ele tinha um cachorro lá, que era o Toby, lembra? Aí ele teve que ir embora da chácara. E ele pregava, ele chorava. Cara, eu entrei no carro, cara, para ir embora, e quando eu olhei para trás, o Toby estava correndo atrás do carro, cara. Eu gritei, Toby, não, cara! O Gregório era muito bom. E eu estava uma vez aqui numa igreja, acho que no Capão da Embuia, era uma quadrangular. Gente, essa foi uma das melhores que eu vi dele. Ele é um cara insubstituível. E aquele negócio... Você conheceu o Gregório? Conheceu? Era aquele negócio padrão, né? Aquele barracãozão com aquela janela basculante alta, bem coisa industrial. A igreja era assim. E aí ele está pregando, irmão, ele estava encarnado naquele dia, estava batendo em todo mundo. E dele até desceu do púlpito e falando, e de repente entrou uma pomba pela janela. E a pomba entrou e pousou atrás dele. E aí quando a pomba entrou naquele barulho, ele olhou a pomba assim. Cara, os animais, cara. Os animais, cara. Essa pomba aqui me tocou mais do que todos vocês juntos hoje. Cara, Gregório, muito bom. Mas, sabe, então, existe uma... Deixa eu voltar. Existe uma expressão dentro da teologia que a gente fala de uma visão sacramental. O que é uma visão sacramental? É essa capacidade que a gente desenvolve de ver a Deus, de ver a presença de Deus, de ver a manifestação de Deus na vida comum, diária, cotidiana. Sabe, no pão sobre a mesa, no abraço de um filho, em você chegar de um dia de trabalho e você sentar e poder curtir aquela sensação de missão cumprida. Eu saí daqui ontem muito cansado, né? A gente desde quinta estava reunido, a gente teve outras situações também. A gente chegou super tarde em casa e eu sentei assim com aquela sensação de missão cumprida, ser tocado por Deus nisso. Então essa capacidade, a teologia vai falar de uma visão sacramental, de ver o espiritual em todas as coisas. Então entender que elas não precisam ser coisas menos espirituais do que um culto, elas são expressões diferentes do mesmo Deus que faz coisas diferentes. Então assim, essa visão, ela é real, ela é bíblica, ela é necessária, e quando ela chega, ela transforma a vida das pessoas. Eu conheço famílias que foram transformadas quando um pai começou a entender isso aqui. Agora, existe um problema. Gente, o que aconteceu com a minha música? Travei. É autismo, gente. Tá? Voltou de volta. Então, existe um problema que é quando você recebe uma revelação, e vamos entender aqui o que Jesus estava fazendo com aqueles discípulos lá. Ele está dizendo, olha, vocês vão ser novos escribas, porque vocês receberam agora uma revelação do reino. Agora, quando a gente recebe qualquer revelação das Escrituras, a gente tem uma tendência natural de ver que aquela revelação, aquela palavra, começa a corrigir uma coisa que estava distorcido. Irmão, raramente a gente vai para o equilíbrio. Qual que é a tendência? A gente pendula. Você sai de um extremo
e você vai para o outro. Então o que eu vejo que dentro desse contexto é muito fácil aquilo que era para ser um ajuste na sua vida acaba virando um desvio para o outro lado. Isso é natural de quase todo ser humano e o problema é que às vezes você acaba tão distante do equilíbrio quando você estava do outro lado. Então qual que é o outro lado disso? E antes de eu falar, você já deve imaginar, mas antes de eu falar claramente, eu quero falar para você de uma pessoa que talvez você nem lembre do nome dele na Bíblia. Mas existe uma frase sobre ele que fala sempre ao meu coração. Ele aparece poucas vezes na Bíblia e o nome desse cara é Demas. Ele aparece em algumas cartas de Paulo, né? Então você vai ver que quando Paulo fala dele, Paulo fala com afeto dele, Paulo se refere a ele como um importante colaborador do ministério. Ele vai falar isso para os Colossenses, ele vai falar isso a Filemon, né? E Paulo sempre coloca ele, sempre não, mas muitas vezes coloca ele nessa lista dos companheiros de missão, daqueles caras que eram os companheiros de braço forte do lado de Paulo. E então a gente pode dizer assim que Demas não era um cara periférico, não, ele era um cara importante. Ele estava próximo de Paulo o suficiente para ser mencionado por Paulo em cidades diferentes. Então ele era comprometido com Paulo, ele era comprometido com o ministério, ele era comprometido com o Senhor, era comprometido com as Escrituras, ele fazia parte real daquilo que estava sendo construído. Mas quando Paulo escreve, provavelmente a última carta que ele escreveu, que é a segunda carta dele para Timóteo, e Paulo escreve essa carta já da prisão mamertina, eu já falei sobre esse lugar aqui, Paulo só sai de lá para ser decapitado. Paulo fala uma frase muito curta sobre Demas que me marcou demais. Você não precisa abrir, mas é 2 Timóteo 4,10, e ele só diz assim, ele está falando das pessoas que não estão presentes com ele, e chega um momento que ele diz, e Demas, amando o presente século, me abandonou, ou foi embora. Então olha que interessante, que Paulo não disse aqui que esse cara foi preso por um escândalo moral, ele não disse que esse cara negou a fé publicamente, ele não disse que esse cara começou a pregar uma heresia. Paulo não denuncia nenhum pecado grave, que me parece muito claro que é o que Paulo faria se alguém debaixo da autoridade dele cometesse um pecado, caísse, que Paulo seria explícito nisso, mas parece que não aconteceu nenhuma ruptura violenta, não teve nenhuma crise de fé declarada, né? Mas o que aconteceu é que Demas amou o presente século. Então eu olho para isso, querido, e parece muito mais para mim, que aos poucos esse cara acabou amando o mundo presente. Ele acabou amando as coisas normais, ele acabou amando a vida que funcionava, né? Talvez ele acabou amando coisas boas, como ter uma estabilidade financeira, que talvez ele abriu mão quando ele começou a seguir Paulo e servir Paulo, e ele, né, e deixou para trás essa estabilidade. Talvez ele amou essa ideia de não ser perseguido o tempo inteiro, de não ser perseguido dos dois lados, pelos judeus, pelos gentios. Ele amou talvez a ideia de uma vida mais fácil, sem tanto custo. E o que eu quero que você observe em tudo isso aqui é que nada disso é pecado, até um certo momento. Quando essas coisas começam a ser pecado, quando essas coisas começaram a ganhar justamente o que Paulo está denunciando. Essas coisas lícitas, elas começaram a ganhar o amor de Paulo, o amor de Demas. Então é isso que Paulo está denunciando. Ele não está dizendo que ele começou a pregar heresia, ele rejeitou a fé. Ele está dizendo, não, ele começou a amar outra coisa.
Provavelmente não de uma vez, mas dia após dia, né? E até o momento que coisas que eram boas, que eram coisas que eram lícitas, acabaram ganhando o coração de Deus, acabaram ganhando o lugar de Deus no coração desse cara. Então, uma coisa que deveria pertencer a Deus, que era o amor dele, acabou pertencendo a outras coisas. Então, eu queria tentar mostrar para você, e para mim, esse aqui talvez seja um dos momentos mais importantes do pensamento que eu estou construindo com você. Eu queria que você pensasse comigo o caminho contrário. Vamos entender como isso acontece. Vamos fazer o caminho inverso. Como eu faço para amar menos o mundo? Se eu fosse perguntar para você, cara, você tem uma dificuldade, e vamos falar de coisas práticas aqui. Qual é seu amor? Seu amor é pela sexualidade. O pecado que você não vence é a pornografia. O seu amor é o amor do dinheiro. Você não consegue ser generoso, você não consegue ser fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. O seu amor é o seu umbigo. Você não consegue dar nada do seu tempo para o Senhor. Todo o tempo que você tem, que você não está trabalhando e produzindo, você quer ter para você. Agora, como que a gente ama menos essas coisas? Será que eu vou ficar me esforçando aqui mentalmente e dizendo, não ame tanto dinheiro, não ame tanto dinheiro, não ame a pornografia, não ame, não ame as coisas boas, não ame tanto conforto? Será que é isso que vai resolver? Não. A única coisa que vai resolver o amor do mundo é amar mais outra coisa. Esse lugar não fica vago. A gente só expulsa uma coisa que você ama, amando mais outra coisa. Então eu preciso, quando a gente só vai conseguir amar menos o mundo se a gente amar mais a Deus. É muito interessante porque Jesus, esse movimento que Paulo está falando aqui em relação a Demas, Jesus já tinha antecipado, e é muito fácil para mim relacionar isso que Paulo está falando sobre Demas com Mateus 24:38, você não precisa abrir. Mas Jesus está falando aqui sobre o final dos tempos. E ele está dizendo assim, a vinda do Senhor será como os dias de Noé. E aí ele diz assim, as pessoas eram imorais, elas eram desgraçadas, eram bandidos, eram... Não, o que Jesus diz? Nos dias de Noé, as pessoas comiam, bebiam, se casavam e davam-se em casamento até que Moisés entrou na arca. Então é muito forte que Jesus não está falando de pecados aqui, Jesus está listando comer, beber, casar, que são coisas que são bênçãos, são não só coisas que Deus criou, mas são coisas que Deus aprovou, que Deus fez para o ser humano desfrutar dessas coisas. Então elas não são coisas ruins em si. Uma coisa que a gente tem que entender é que, irmão, Deus que criou a capacidade que a gente tem de ter prazer nas coisas. Então, uma das coisas que mexe com o meu coração e mostra como Deus é pessoal e como o Evangelho é relacional, é a forma que Deus se revela nas Escrituras. Deus olhando desde o começo da criação, falando, façamos. Você vê Deus junto, ali com a Trindade. Aí o homem é a nossa imagem e semelhança, e Deus fala, não é bom para o homem estar só. Deus não está só, não é bom para o homem estar só. Aí você vai vendo no decorrer das Escrituras, você vê Deus cirando. Você vê Deus amando. Você vê Deus tendo prazer. Você vê Deus chegando para Moisés e falando assim, eu me agrado de você. Olha como é sentimental isso, como é emocional. Eu me agrado de você, me peço o que você quiser. A Bíblia diz que quando Jesus é batizado, o que se ouve do céu? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer.
Então Deus criou o prazer, né? Um dos versículos mais poderosos da Bíblia, eu só de pensar já me arrepio aqui. É Salomão falando: bom é comer carnes gordas e beber bebidas doces. Né? Então, gente, Deus que criou esse prazer de comer. A Bíblia fala de comida no céu, a Bíblia fala da árvore da vida. Jesus promete para os discípulos que não vai tomar do fruto da videira até estar com eles de volta. Então esse prazer nessas coisas foram criadas por Deus. Agora o que eu quero mostrar para você? Que as coisas lícitas, elas podem ser tão perigosas quanto as coisas ilícitas. Às vezes mais perigosas. Por quê? Porque normalmente vai ser muito difícil você ver as coisas lícitas como um perigo. Você vai ver as coisas lícitas como bênção de Deus. E elas são. Agora, muito fácil, a gente pode se embriagar, inclusive com as coisas que Deus deu. Então, está fazendo 3 anos, eu acho que esse mês, inclusive. A gente morava numa casa bacana aqui já. A primeira casa que a gente comprou era um triplex aqui pertinho. Mas meu sogro construiu aqui a casa dos sonhos dele. É uma casa maravilhosa. E eu comecei a namorar com a Dani em 2000. Eles mudaram em 2001 para essa casa. Então eu vi eles construindo, inclusive. Construindo assim a casa dos sonhos. E alguns anos atrás, eu acho que uns 4 anos e meio atrás, meu sogro mudou para Balneário Camboriú, né? E ele colocou a casa para alugar aqui. Teve vários problemas com essa locação, só deu dor de cabeça para ele. E aí um dia ele liga, ele chama a Dani e fala assim: Dani, eu estava pensando num negócio aqui. Eu sei que as crianças gostam muito da casa, gostam da piscina, e eu queria que vocês me fizessem uma proposta na casa. E a Dani veio e trouxe isso para mim. Falei: que proposta, Dani? A única proposta que me vem à mente agora é: me dê. Não, mas ele falou para a gente fazer uma proposta. Eu falei: o que você vai fazer? Vender uma das crianças, né? Pelo amor de Deus. Alugar as crianças? Não vai ficar muito tempo, porque dá uma despesa lascada. Ela fala: mas ele falou que é para a gente fazer uma proposta. Eu falei: Dani, eu vou pôr no papel o que a gente pode fazer. Irmão, era ridículo, né? Porque assim, é um padrão de casa que a gente, irmão, não faz parte da nossa realidade, né? Uma casa de 530 metros quadrados, gente, assim, fora do... eu falei: Dani, eu vou fazer a proposta aqui, mas ela deixa eu achar uma palavra técnica, vergonhosa, né? É quase assim, para pagar no milênio, né? Então o negócio é o seguinte: eu vou pagando aqui um pouquinho, mas a gente estipula alguns balões. O primeiro balão, assim que Jesus sentar no trono em Jerusalém, para reinar durante o milênio, eu dou o primeiro balão, sem correção. Era mais ou menos assim. E aí eu mandei a proposta para a Dani, eu falei: Dani, manda você. Eu vou fazer um grupo. Eu falei: faz grupo nada, tenho vergonha. Aí ela mandou a proposta, ele falou: tá bom, a casa é de vocês. Então, gente, é uma bênção, porque a gente não tinha onde batizar. A gente começou a fazer todos os batismos lá. Eu sei que muita gente aqui já foi lá em casa, muita gente que vai com muita frequência em casa. A gente faz as conferências aqui, fica todo mundo hospedado lá em casa, né? E aquela alegria de entrar, a gente fez... Não tinha muita grana, mas a gente fez algumas coisinhas na casa. E, irmão, eu sou muito caseiro, eu pago para não sair de casa. E eu percebi que facilmente eu ia me embriagar com alguma coisa que Deus deu. Como que você se embriaga? Você acaba, às vezes, gastando tempo demais do que você não devia. Você acaba dando um valor que você não deveria. Posso te dar um exemplo? A gente tem reunião de liderança toda terça-feira lá em casa.
tem um monte de criança. E às vezes a gente faz outras, a gente sempre tem reunião em casa. E vem as crianças, irmão, você sabe como que é filho de crente, nasce com um poder, um app instalado, que é para edificar os pais, em paciência, moderação, né? Então, irmão, qual que é o resultado disso? A casa, inclusive, era quase toda mobiliada. Cara, rasgaram, fizeram um corte, eu não consigo entender até hoje, no sofá de couro que eu ganhei. Então, quebraram decoração, sujaram todas as paredes. E o que é não me embriagar? É amar mais quem me deu a casa do que essa casa. E entender que ela foi dada para servir o corpo, e que isso tem que ser uma alegria, que ela precisa ter um propósito. Agora, facilmente, a gente acaba se embriagando com as coisas boas que Deus nos dá. E aqui, irmão, eu quero chegar numa coisa muito importante que eu quero que você preste atenção. Existe uma diferença muito grande entre enxergar Deus nas coisas comuns, o que é muito interessante, mas você muda muito rápido de enxergar Deus nas coisas comuns a usar as coisas comuns para substituir Deus. E o pior é que às vezes você dá uma roupagem espiritual, né? Então, você enxerga Deus em tudo, na vida comum, nas pequenas coisas. Aliás, você enxergar Deus nas pequenas coisas da vida comum é maturidade. Então, você olhar e ver que você levar seu filho no cinema pode ser um momento de pastoreamento do coração dele, isso é uma atividade espiritual, isso é maturidade. Desenvolver a habilidade de encontrar gratidão numa coisa simples, né? No sentar na mesa, no comer o pão. Isso é maturidade, tem sentido. Eu lembro quando a gente foi, o primeiro Shabat que eu participei na casa de uma família lá em Jerusalém, uma das coisas que me marcou muito, né? O Shabat para eles tem todo um processo, você lê vários textos bíblicos, tem canções, o pai recita textos bíblicos para os filhos, os filhos recitam para os pais, o marido para a esposa, irmão, tem toda uma coisa. No meio de tudo isso tem o pão e o vinho. E no meio de tanta coisa cerimonial, eles conseguem pegar a taça e o pão e falar: Deus, obrigado pela uva, obrigado pelo pão. Obrigado por eu poder desfrutar do prazer que isso me dá. Então, no meio de uma coisa muito religiosa, você tem, cara, uma coisa que é curtir a vida simples. E isso fala de maturidade, isso tem sentido. Agora, facilmente, vamos lembrar das polarizações? Facilmente, a gente vai para uma distorção sutil dessa verdade. Então existe, eu comecei falando da visão sacramental, que é conseguir ver Deus em todas as coisas. Existe uma diferença da visão sacramental, que é ver Deus em todas as coisas, para sacramentar deixa eu voltar aqui, senão eu vou gaguejar. A sacramentalização de tudo, ou seja, tudo é espiritual do mesmo jeito, né? Então, aonde eu quero chegar? Qual que é o problema aqui? O problema não é você ver Deus em todas as coisas, é você reduzir a sua experiência com Deus a só essas coisas. O que eu quero dizer com isso na prática? A sacramentalização de todas as coisas é esse movimento aonde ver Deus em todas as coisas acaba substituindo aquilo que é específico, que é feito realmente para Deus, como que é vir cultuar, como que é fazer um culto, ter um tempo devocional, que é ter uma disciplina para ler as Escrituras. E qual que é o resultado disso? É que não é o cotidiano que fica mais espiritual, é a espiritualidade que fica mais diluída. E aí chega uma hora que você não tem mais a referência do que é espiritual ou não. Então fica tudo sem compromisso. Então pensa o seguinte: se tudo é espiritual do mesmo jeito,
então deixa de existir alguma coisa que é espiritualmente especial. Você está entendendo o que eu quero dizer? Se tudo é igual, se tudo é espiritual, na prática, o que isso funciona? O que isso quer dizer? É que quando levar meu filho no cinema é uma atividade espiritual suficiente. O que significa? Significa que se eu levo meu filho no cinema, eu não preciso sentar com ele para fazer devocional. Significa que eu vejo tanta espiritualidade em levar meu filho no cinema, que eu não preciso ter o trabalho de me deslocar de casa no final de semana para trazer ele aqui no curso de adolescentes. Significa que quando o descanso espiritual do domingo vê Deus no descanso, ele começa a substituir o culto de domingo. Então, se tudo é espiritual, então para que eu preciso? Quando o silêncio no parque, puxa, eu fui no parque e aí eu estava vendo, o Parque Barigui tão bonito, eu senti o vento e Deus ministrou ao meu coração, então eu vejo tanto Deus nisso que eu falo assim, cara, eu nem preciso fazer devocional, vou andar no parque. Então eu vou substituindo uma coisa pela outra. Quando qualquer coisa que é agradável, ela pode ser chamada de espiritual, acaba não tendo mais nada que é especificamente espiritual de verdade. Eu citei esses dias, o Byung-Chul Han, ele tem uma frase que eu acho que encaixa muito bem nisso, que ele diz assim: quando não há mais distinção entre o sagrado e o ordinário, então, vamos voltar, a gente tem que ver o sagrado no ordinário. Mas quando não tem daí diferença nenhuma entre o sagrado e o ordinário, não é tudo que vira sagrado, é o sagrado que desaparece do ordinário. Então, como que eu vou fazer, irmão, para entender que eu preciso levar uma adoração a Deus e um reconhecimento de Deus na vida cotidiana diária? É ter uma referência do que é adorar e o que é estar na presença de Deus. Se eu não tenho isso, como que eu vou levar isso para as outras coisas? Então, quando tudo é igualmente santo, nada mais tem um peso espiritual. Não é porque o ordinário é ruim, mas é porque ele se tornou substituto de outra coisa. E a gente está fazendo o que aqui? A gente pendulou para o outro lado e a gente foi para um outro extremo muito fácil. Então, se antes o problema era separar o santo do cotidiano e não ver Deus no cotidiano, aqui o problema virou outro, onde eu acho que tudo é igualmente sagrado, então eu posso trocar uma coisa pela outra. A gente sai de uma dicotomia para a vida espiritual para um outro extremo que cara, tudo é do mesmo jeito. Só que eu preciso dizer para você que Deus está em tudo, mas nem tudo é Deus. E talvez você olhe para a sua vida e você fale assim, não, mas eu nunca faço isso. Irmão, uma das coisas que, cara, choca meu coração é a irresponsabilidade das famílias cristãs de ter uma constância de culto, irmão. Eu preguei a mensagem algumas semanas atrás sobre entender a Assembleia de Deus. Cara, parece que algumas coisas não entram no coração, que dificuldade. Ou o cara acha, nossa, que incrível, pastor, que poderoso isso. Nossa, fui muito constrangido, muito tocado. E aí, cara, você está vindo mais na igreja? Não. Mas essa coisa, eu sou tão livre na minha espiritualidade, que eu acho que eu não preciso mais ter esses marcos. E às vezes isso é uma resposta do outro extremo. Então eu vim de uma geração de que tinha que estar toda noite na igreja. Ruim, péssimo. Pastor, eu vim de um ambiente de igreja celular que era uma loucura, que a gente tinha meta para bater, meta de multiplicar, meta de trazer gente, meta de oferta. Deus do livro, parece que o cara está fazendo hora extra quando vai para a igreja. Então eu saí disso, mas eu vou para um extremo que é o que não entendi, que não é por aí. Não é isso que Deus quer de mim. E aí, cara, eu passo para um lugar onde eu não tenho compromisso quase nenhum. E eu não consigo entender, conceber isso. Uma família cristã, que você não tem essa prática para você, para te dar as referências,
para você lidar com todas as outras coisas, que são esses sacramentos, que são as disciplinas espirituais. E, cara, as pessoas abrem mão disso. E são coisas que foram estabelecidas por Deus. São claras nas Escrituras. Eu gosto muito de uma frase do John Piper. Ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Não nas coisas que Deus deu, mas nele. Então, quando a gente não tem as referências, eu falei muito sobre isso nessa mensagem sobre a Assembleia de Deus, eu não quero ficar gastando nisso. Mas quando tudo parece espiritual do mesmo jeito, irmão, a tendência que eu tenho não é somar as espiritualidades, mas é substituir uma coisa pela outra. Então a pessoa vai substituindo o culto, vai substituindo a vida devocional, vai substituindo a palavra por essa espiritualidade do cotidiano, né? Então, facilmente, a gente não está desfrutando mais Deus nas coisas que Deus deu. A gente está só desfrutando das coisas que Deus deu. E a gente não percebe, porque a gente ainda continua acreditando que você está fazendo uma atividade espiritual, né? A gente acaba facilmente glorificando e adorando não algo que Deus deu, porque foi Deus que deu, mas você já está adorando a coisa que Deus deu e você nem percebeu a diferença. Você já está adorando o seu descanso, você está adorando a condição financeira que Deus te deu, você está adorando a liberdade de você fazer o que você quer, você não ter compromisso com nada. Agora, a gente perde, né? E você acaba dando uma linguagem espiritual para isso. Não, mas é espiritual, estou pastoreando o coração do meu filho. Deus está falando comigo de qualquer jeito. Quem disse que Deus tem que falar comigo desse jeito, que tem que ser no quarto, no devocional? A Bíblia, Jesus. Foi Ele que disse. Então, quando a gente começa a perder isso, eu acho tão interessante, o pensamento hebraico, ele fala de duas coisas, né? Que as palavras hebraicas são Kodesh e Kol. Então fala do santo e do comum. Então olha o pensamento deles como que é. Então fala do santo e do comum e fala daquilo que é separado, porque a palavra santo fala de algo que é separado. Ele fala do separado e do ordinário. Então o que é fascinante para mim é que o Antigo Testamento e o pensamento hebraico, ele traz essa ideia de que essas coisas elas não competem uma com a outra. O sacramental ele não compete com o cotidiano, o separado ele não compete com o ordinário, pelo contrário, elas se somam. Então no pensamento judaico, o sábado é Kodesh, ele é separado. Agora, ele não é separado porque os outros dias são profanos, mas é porque ter a referência do Kodesh faz eu olhar para os outros dias de uma forma diferente. Então eu tenho o santo, o separado, que é o sábado, e o sábado ele me traz um entendimento de Deus, esse compromisso que eu tenho, que Deus estabeleceu, que é o sábado, que deve ser guardado, que deve ser entendido, e toda a revelação que eu tenho aqui, eu faço o quê? Eu derramo nos outros 6 dias da semana. Só que aí, olha que loucura, aí, então todos os outros dias são bons também, então vamos deixar o sábado. Então, com isso, irmão, o que a gente faz? E para mim é um mal de hoje, que me assusta. Você acaba perdendo as referências, você acaba perdendo o eixo, que é em torno de qual as outras coisas fazem sentido, que é o que o Ram fala, e eu falei muito na mensagem sobre a Assembleia de Deus, que é isso, que é a perda dos rituais. Por quê? Porque outra coisa que é uma marca muito grande desse pensamento contemporâneo é que, cara, tudo que exige meu comprometimento é opressor. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, no meu tempo, da forma que eu quero, né? Agora, no pensamento hebraico, ter um templo que era santo não tornava a sua casa menos sagrada. Pelo contrário, tornava a casa mais consciente
do sagrado. O templo que era santo fazia eu olhar para que coisas do templo podiam tocar a minha casa. Né? Então, agora quando você tira o Kodesh, o separado dessa equação aqui, não é o Kol, que é o cotidiano, que fica mais espiritual. Ele acaba ficando desorientado, sem uma referência. Vira só uma sequência de coisas boas que eu posso desfrutar e não tem nada que traga uma referência precisa para mim. Então, irmão, essas coisas que Deus instituiu, a vida devocional, que entra na tua porta, fecha o quarto, é claro que Deus vai falar com você no parque, mas não pode substituir. Pastorear o coração do seu filho, indispensável. Eu tenho momentos que eu tive com os meus filhos na história, que eu lembro de ouvir o coração deles, que isso, cara, se eu começar a falar aqui, eu começo a chorar. Aconteceram na igreja? Não. Aconteceram em casa. Um foi num parque aquático que a gente foi com a família no final do ano. Outro foi com meu filho quando eu estava jogando videogame com ele. São momentos preciosos. Mas eu entendo que eles aconteceram porque eu tinha algumas coisas fixas, que é o meu devocional, que é a minha vida com Deus, que é o fazer uma família que entende que precisa estar em assembleia, trouxeram coisas para mim que eu pude derramar nesses tempos. Então, Deus instituiu essas práticas, não é porque Deus precisa delas, mas porque Deus sabe que a gente precisa. Então, irmão, não é Deus que precisa do sábado. É a gente que precisa do sábado para lembrar que o descanso é importante. Jesus não instituiu a ceia porque ele precisa lembrar que ele morreu por nós. Ele instituiu a ceia porque eu e você precisamos lembrar. E esses marcos, essas disciplinas, vão colocando o eixo na vida e você consegue daí derramar essas coisas espirituais em todas as outras coisas. A assembleia não existe porque Deus é carente e Ele quer o povo reunido. A assembleia existe porque Deus sabe que a gente se dispersa se a gente não se reúne. Deus estabeleceu a assembleia porque Ele sabe que se a gente não tiver um compromisso, uma norma, uma disciplina espiritual, a gente deixa de viver na vida de cada um e daqui a pouco a igreja é um monte de pessoa avulsa que não tem contato uma com a outra, sem conexão nenhuma, e esse não vai ser mais o povo de Deus. É só um monte de gente freelancer. Então Deus estabeleceu essas coisas porque Ele sabe, se vocês não tiverem isso, vocês vão se perder. Então Deus estabelece essas coisas para manter a gente ancorado, manter coisas sólidas na nossa vida, no meio de um mundo que muda completamente a cada notificação. Vocês receberam a notificação essa semana? Como que era o nome da palavra lá? Alerta? Misantropia. Eu li, fui para o dicionário, vi o que era misantropia. Eu falei, nossa, amor, acabei de descobrir que às vezes eu sofro disso aqui, ó. Às vezes eu sou meio misantropo, né? Então, você já viu aquela chamada, eu acho que era da Band News, em 20 minutos... tudo pode mudar. O mundo é assim. Então, no mundo caótico, que nada é sólido, nada é constante, nada tem compromisso, Deus estabelece essas disciplinas espirituais, o compromisso com a oração, o compromisso com a leitura da palavra, o compromisso da reunião na casa, o compromisso do culto semanal. Deus estabelece essas coisas para que a gente tenha algumas âncoras que são sólidas no meio de um mundo que muda toda hora. Irmão, isso é tão claro para mim, e fere meu coração ver como as pessoas às vezes têm dificuldade de perceber coisas elementares. Então, por isso, irmão, mais uma vez,
Por isso que o culto de domingo não concorre com o jantar de domingo com a família. Por isso que o devocional de manhã, ele não concorre, não é concorrente no tempo de qualidade com o filho. Pelo contrário, são essas coisas que sustentam as outras coisas e vão encher você de Deus, para que você possa derramar Deus em todas essas outras coisas, tornando tudo espiritual. Agora, se você não é fiel nessa fonte, as coisas todas elas vão perdendo a segurança. Então, é muito fácil, nesse pensamento, e tudo é meio... Às vezes é tudo meio abstrato. E eu estava preparando essa mensagem, eu sou o primeiro a apanhar sempre. E eu falei, Deus, como a gente adora o Senhor numa coisa que o Senhor dá, mas a gente passa facinho para adorar essa coisa e não percebe. Eu queria usar um exemplo muito simples aqui. Você tem alguma coisa guardada com você, que talvez o objeto nem seja tão especial, mas ele passa a ser especial por causa de quem te deu? Então eu vou dar um exemplo meu. Esse ano faz 18 anos que meu pai faleceu. E meu pai era um baita pai. E meu pai tinha 2 DVDs do Elvis Presley cantando só músicas gospel da cultura tradicional americana. Ele adorava aquilo. Hoje são meus esses DVDs. Cara, eu não tenho nem onde tocar esse negócio. Mas pensa num objeto que é importante para mim. Ele é importante por causa do objeto em si? Irmão, deve fazer mais de 10 anos que eu não assisto aquilo. Mas ele é importante porque ele me lembra de quem me deu. Ele não é importante em si. Ele é importante porque eu sei de onde ele veio. Então, se a gente perde isso das coisas que Deus dá, isso significa que você pode desfrutar todas as coisas sem você, se você realmente não perder o entendimento de onde essas coisas vieram. Então eu desfruto o pôr do sol, eu desfruto, mas por quê? Porque eu sei quem criou isso. E quando eu olho para o pôr do sol, ele não deixa de ser gostoso. Ele é bonito, é agradável, mas ele me conecta com alguém que criou essas coisas, que me criou e que é o meu alvo final. E isso traz um valor totalmente diferente a isso. Agora, como a gente precisa sondar o nosso coração para a gente não se perder nessas coisas. E eu acho que o apelo que eu quero deixar, irmão, no final dessa mensagem, não é para você vir mais no culto como uma obrigação, não é para você ser mais fiel no seu devocional como uma meta. Eu tenho uma meta agora, e não é que a meta seja ruim, eu tenho uma meta de ter 1h30 de devocional todo dia, mas não é o meu objetivo. Por quê? Porque eu quero lembrar de um destaque aqui dessa mensagem. Porque a forma da gente amar menos as coisas é trocando de amor. Então, meu apelo para você, mais uma vez, não que isso não seja importante, porque vai te ajudar a chegar nesse objetivo que eu vou te falar aqui. Meu apelo não é tenha mais obrigação para vir no culto, não é faça um compromisso maior devocional, mas meu apelo para você é encontre mais Jesus. A ponto de as coisas que te tiram desse lugar perderem valor. Encontre Jesus nesse lugar onde você não vai diminuir o que você desfruta das coisas, mas você vai desfrutar delas
por um motivo diferente. A razão de todo esse desequilíbrio, irmão, de toda essa dicotomia, seja para um lado, seja para o outro, a sua dificuldade de vencer uma pornografia, a sua dificuldade de ser fiel numa vida devocional, a sua dificuldade de ler a Bíblia com constância, é uma só. Sabe o que é? Falta de Jesus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer, irmão. E quanto menos você busca a Deus, menos você vai sentir falta dele. Então, no final das contas, quer resolver tudo isso? Você precisa encontrar Jesus mais. A ponto de você amar Ele mais e desejar Ele mais. Eu queria terminar isso de uma forma bem simples. Eu queria pedir para o Lud vir aqui. Irmão, eu não vou fazer um apelo para você vir aqui para frente, você pode vir se quiser, mas eu queria que a gente pudesse, eu não vou vir fazer um fechamento, você já está abençoado para ir para sua casa, mas eu queria que aí no seu lugar, você, depois de ouvir tudo isso, você pudesse gastar um tempinho tentando encontrar a fonte de volta. A gente se afasta tanto de Jesus, que a gente sempre quer Jesus e mais alguma coisa. Você já percebeu isso? Você quer Jesus e o emprego novo. Você quer Jesus e a promoção. Você quer Jesus e o carro novo. A gente muito fácil vai para a presença de Deus. Eu não duvido que você vai por Deus, mas você sempre vai por Deus e mais alguma coisa. Isso já mostra que alguma coisa no nosso coração está no lugar errado. Então agora não é a hora de você julgar ninguém, não é a hora do marido ficar cutucando a esposa cutucando o marido, o pai cutucando o filho. É a hora de você olhar qual que é a falta que Jesus está fazendo aí. Qual que é o buraco dentro disso que você vê dentro de você, que você fala, cara, sabe esse problema aqui, ó? Falta de Jesus. Sabe por que eu fico tão relaxado em não estar com a minha família num culto de domingo? Falta de Jesus, falta de fome, falta de sede, falta de compromisso, falta de zelo pelas coisas eternas, falta de desejo de ensinar meus filhos no caminho do Senhor de verdade. Eu fiquei tão livre que eu estou livre de Jesus. Ninguém é obrigado a ficar, mas eu não queria que você dispersasse sem pelo menos colocar. Talvez essa é a hora que o Espírito Santo vai falar com você. Você vai precisar pegar um caderno, uma caneta, precisar pegar seu celular. Eu acredito muito nisso, que essa hora que o Espírito Santo pode te dar direções objetivas, claras. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Às vezes é tão difícil isso, Senhor. Eu lembro das palavras que o Senhor Jesus disse para Laodiceia. O Senhor olha para Laodiceia e fala, você acha que é abastado, rico, que não precisa de coisa alguma. E aí o Senhor diz assim, reconhece a sua miséria, porque na verdade você é pobre, cego e nu. Eu sei a importância, Senhor, de algumas coisas, de alguns momentos da vida, o Senhor nos levar para a gente reconhecer a nossa miséria, Senhor. Como o nosso coração se engana fácil, como a gente está sempre pendendo para dois extremos diferentes. O Senhor sabe que eu compartilhei essa mensagem aqui da melhor forma que eu pude. Mas eu te peço, toca essa casa. O Senhor sabe como eu amo essa igreja, Pai, como eu amo cada pessoa, cada família aqui.
Eu quero que essa verdade possa tocar o nosso coração, que essa verdade ela possa chegar na ponta, na forma que a gente lida com os nossos filhos, na forma que a gente lida com o trabalho, com as finanças, com o nosso compromisso. Eu acho que nunca teve uma geração tão descomprometida com as coisas do Senhor. Revela, Senhor, que o Senhor possa nessa noite colocar como um espelho diante de nós, assim como o Senhor fez com Laodiceia, nos ajudando a ver a nossa miséria, nos ajudando a reconhecer a verdade que a gente não está olhando, Senhor. Eu abençoo, Senhor, cada família, cada casa aqui. Eu zelo por eles, Senhor, com todo o meu coração. O Senhor sabe como eu tenho, Deus, chorado, apertado o meu coração com essa igreja, com algumas coisas. Ela é uma igreja melhor do que eu mereço, Senhor. Mas eu amo essas famílias aqui. Meu coração queima por sempre ver cada família, cada casa, cada pai, cada filho, cada esposa chegando no lugar mais elevado do Senhor, de uma revelação maior, de um compromisso maior. Deus, compromisso, Deus. Compromisso com o Senhor, Pai. Nos leva para esse lugar, toca cada família aqui, cada um que vai ouvir em casa depois dessa palavra. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, que o Teu Espírito possa estar falando de uma forma individual, pessoalizada, única com cada um aqui, Senhor. Depois disso nos leva para casa em paz e em segurança, debaixo do Teu amor, Deus, da graça de Jesus, da comunhão do Espírito. Continua ministrando ao nosso coração, Senhor. E à medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Na medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito